Oi, gente! Eu sou a Ana Lu e é um enorme prazer estar de volta. Eu sei, talvez vocês não tenham sentido tanto a minha falta, mas eu senti muita falta do canal todos esses dias que eu estive fora. Falta e peso na consciência, porque eu odeio sumir. Simplesmente sumi e fiquei aí todos esses dias fora, não contabilizei direito, mas deu mais de 15, né? Mas assim, eu tava mortificada por dentro, acreditem. Mas eu tenho justificativas e por isso eu vim com esse vídeo de voltei e de micro fechamento do mês. E o motivo pelo meu sumiço é que vocês acham que esse daqui é o mesmo cenário, mas não é. A estante é a mesma. Apenas isso. Bom, os livros também são os mesmos, mas eu me mudei de apartamento e, obviamente, foi por isso que eu sumi um pouquinho, porque eu achei que eu ia dar conta de desmontar a estante por último, montar ela por primeiro na casa nova e seguir gravando como se nada tivesse acontecido, sem nenhuma interrupção, mas kkk. Obviamente isso não aconteceu. Então cá estamos, finalmente gravando pela primeira vez na casa nova, com uma parede que continua rosa atrás de mim, mas é outro tom de rosa. E, enfim, gente, muita coisa aconteceu por conta da mudança. Eu achava que as coisas eram muito mais simples do que elas de fato são. A gente demorou a conseguir pintar essa parede, acertar o tom dela. E aí depois eu não achava o carregador da câmera, descobri que ele tinha ficado no apartamento antigo, achei. Aí ele não cabia em nenhuma tomada aqui nessa casa nova e eu não conseguia sair em horário comercial pra ir na lojinha. E finalmente comprei o adaptador de tomada, carreguei a câmera e aqui estou, depois desse longo e tenebroso inverno. Estou de vermelho porque o voto é secreto e eu tô soltando esse vídeo num dia muito importante, né? Porque eu leio pra não votar em fascista. Tem gente que não faz isso, né? Mas, enfim, pra mim isso é muito importante. E é isso, gente. Eu vim dizer que voltei, dar as boas-vindas a vocês na minha casa nova, no meu cantinho novo, que parece o mesmo, mas não é. Algumas coisas mudaram de ordem na estante também, porque eu aproveitei a mudança pra fazer pequenas mudanças aí na organização. Mas, enfim, não é um vídeo muito longo. Eu só vim mesmo dizer que voltei. Espero que pra ficar. Preciso correr aí com as gravações, porque tinham vários livros que eu li antes de me mudar e que ainda não tinham ganhado vídeo. Eu tenho 2 vídeos prontos ainda, né, no meu apartamento antigo, que eu não quis soltar, porque eu gosto de seguir a ordem dos livros que eu leio pra soltar as resenhas, pra eu não me perder nisso também. Então, se o cenário mudar um pouquinho, de repente, é porque ainda eram esses livros da antiga leva, mas vou me organizar pra trazer essas resenhas o mais rápido possível e trazer o fôlego de volta aqui pro canal. Preciso muito da ajuda de vocês nesses próximos vídeos, porque o YouTube sempre atrapalha bastante a gente quando a gente fica um tempinho fora. Então eu derrubei os algoritmos aqui do canal, esses vídeos vão ser pouquíssimos distribuídos, então eu preciso da força de vocês aí que gostam aqui do canal pra curtir, pra comentar, pra gente, né, estabilizar aqui o engajamento de novo, enfim. E aí, então eu vou trazer as minhas leituras do mês de setembro. Foram pouquíssimas, porque eu realmente tava no meio do furacão dessa mudança. Eu fui até olhar no meu Scooby, porque eu juro, eu achei que eu tinha passado o setembro inteiro com o mesmo livro, que eu ainda não terminei, mas eu tinha lido 2 antes dessa loucura começar. Então, o primeiro deles foi Humanos Exemplares, da Juliana Leite. Esse foi um livro que eu recebi da Companhia das Letras e que me deixou muito curiosa. Na verdade, eu já tinha ficado curiosa com ele na livraria. Quando eu encontrei ele lá, eu pensei, tomara que eles me mandem. E aí eles me mandaram e é que as flags são em tons pastéis, ó, mas elas existem, tem muitas aqui. E eu gostei muito de conhecer a literatura da Juliana. Depois eu me lembrei não, né, quando eu vi o nome dela e o nome do outro livro dela, que é o Entre as Mãos, ou Entre as Mãos, eu lembrei dela, porque ela ganhou o Prêmio Sesc de Literatura em 2018, e eu lembro da capa desse livro, eu lembro que ele ficou um pouco famoso, mas eu acabei não lendo, e agora que eu li o Humanos Exemplares, eu tô com muita vontade de ler Entre as Mãos, porque a Juliana é muito boa, o texto dela é muito bom, ela é muito sagaz. Aqui no livro a gente tem a história de uma velha que fala de si mesma na terceira pessoa, e é assim que ela constantemente se coloca pra mostrar na história o quanto a sociedade desvaloriza as pessoas idosas. Ela vive sozinha, ela tem uma filha que mora fora já há muitos anos, né, de quem ela é um pouco desconectada, mas que, né, sempre liga pra ela, então ela vive ali sempre na expectativa dessa ligação da filha, que é meio que o contato que ela tem com o mundo. E
Só pra vocês terem uma ideia do quão velha ela é, a filha dela já é idosa, né? Então ela é muito velha. E ela fala sobre como é ser muito velha. A gente tem a pandemia nesse livro, não é colocada exatamente nesses termos. A Juliana preferiu abordar de uma forma muito mais nas entrelinhas, mas a gente percebe que é um momento em que a velha precisa ficar dentro de casa, ela não pode sair, e a filha dela faz questão de checar isso, de saber se a mãe tá dentro de casa, enquanto ela tá, coitada, ali, sozinha, cada vez mais sozinha e precisando estar isolada dentro de casa. E, enfim, gente, é muito bom esse livro. Fala do envelhecer de uma maneira muito bonita, muito potente, muito verdadeira também. É claro que assim, eu não tenho lugar de fala pra isso, mas eu senti muita verdade nesse livro aqui o tempo inteiro. Eu me lembrei bastante sobre os ossos dos mortos, da Olga Tokarczuk, que ela fala bastante, né, da desvalorização, principalmente da mulher idosa, né, porque a mulher tá sempre ali um degrau abaixo na hierarquia. Então, enfim, tem um tempinho já que eu terminei de ler, foi no começo de setembro. Eu preciso dar uma relida nos meus highlights pra estruturar uma boa resenha, mas eu só digo que eu amei muito. Eu peguei com não muita expectativa, confesso que eu tava com um pouquinho de medo de ser um livro pedante, mas cara, não é. É um livro sensacional e eu já tô muito, muito afim de ler outras coisas da Ju. Tô fazendo a íntima. Aí depois eu li um livro que assim, literalmente me tirou o sono, que foi O Bebê de Rosemary, do Ira Levin. Eu nunca assisti esse filme porque eu tenho pavor de filme de terror, mas por literatura eu até me interesso um pouco. E a Mel fez muita propaganda desse livro quando ela leu e me deixou muito afim. E aí foi muito engraçado porque eu tava com a minha amiga Vanessa na livraria em junho. E aí a gente tava falando, a Mel deixou a gente com vontade de ler O Bebê de Rosemary. A gente virou pra trás e a gente deu de cara com uma pilha do Bebê de Rosemary. E a gente teve que comprar. E aí a gente fez essa leitura juntas e, cara, eu gosto, né, eu falo que eu tenho esse interesse por literatura de terror, mas eu não acreditava muito no poder de ter medo. Porque eu acho que sei lá, a televisão ela é muito imagética, né? Eu achava que o que me deixaria com medo num filme de terror, e eu digo tudo isso no achava, porque eu não tenho coragem sequer de assistir. Eu acho que eu já sou ansiosa o suficiente pra me colocar nesse tipo de situação. Então eu não assisto filme de terror, eu não sei como é a experiência. Mas eu achava que com um livro não teria esse poder. Redondamente enganada, porque, gente, isso daqui, eu tava quase fazendo o Joey e colocando esse livro no freezer pra dormir à noite, porque ele me deixou muito nervosa. Esse livro me deixou muito em pânico. Eu acho que eu não vou falar exatamente sobre o que é o livro, porque apesar da gente ter isso na sinopse, eu acho que é um spoiler. Eu acho que se não tivesse na sinopse, eu teria ficado mais curiosa ao longo do livro e talvez até com menos pânico. Eu acho que eu fiquei com mais pânico porque eu sabia o que tava por vir, mas enfim, pelo menos aqui no vídeo de fechamento eu não vou falar sobre o que é, mas o que a gente tem aqui é a Rosemary, a protagonista desse livro. Ela se mudou com o marido dela, ela é recém-casada, ela é muito jovem, pra um prédio antigo em Nova York, que tem uma fama de ser meio assombrado, assim, mas não numa vibe fantasma, numa vibe coisas muito esquisitas acontecem lá, pessoas se suicidam, ele tem uma aura ruim, mas o sonho dela é morar nesse prédio porque ele é clássico, assim, ele é histórico e ela vai pra lá, só que a vida dela começa a virar um pesadelo. E a gente tá acompanhando bem, assim, a perspectiva dela nisso tudo. E ela parece que fica numa situação completamente claustrofóbica, tem muito gaslighting. O marido dela se envolve com os rolês meio bem escabrosos. E aí você vai percebendo que ela tá cada vez mais solitária, cada vez mais passando por isso sozinha, tendo que provar que ela não tá louca. Enfim, esse livro traz angústias em muitos níveis, não só pelo fato de terror em si, que ele existe, mas também por todas as camadas sociais envolvidas. Então, assim, realmente esse livro eu quis ler rápido pra terminar rápido e tirar ele da minha frente, porque eu realmente tava sentindo muito medo enquanto eu lia, mas é um livro sensacional. E aí, enfim, esses foram os únicos 2 livros que eu terminei esse mês. Eu sempre falo aqui só dos que eu terminei, mas eu vou só mencionar Vinco, da Manuela Savitsky, que foi outro livro que foi enviado pra mim pela Companhia das Letras e que tá bastante interessante, sim. A questão é que eu peguei ele, acho que 2 dias antes de me mudar, e aí eu fiquei vários dias sem ler durante a mudança e, enfim, depois também da ressaca da mudança, porque o cansaço ele fica, assim como umas caixas que ainda estão perdidas por aqui. E até uma coisa que eu queria falar nesse vídeo e que eu quase esqueci é que a gente tem que aprender a respeitar, né, o nosso tempo e a nossa vida quando ela tá de ponta cabeça. Eu acho que eu vi alguma blogueira falando esses tempos que
quando uma mulher tem um bebê, né, o que mais dificulta a vida dela é a pressão que ela tem de fazer também, além do bebê, todas as outras coisas que ela fazia antes. E eu acho que quando a nossa vida dá uma mudada, né, tem alguns momentos específicos em que tá mais conturbada, talvez realmente o que deixa a gente mais cansado seja a nossa expectativa de que tudo continue normal. Então eu fiquei muito ansiosa todos esses dias, pensando que eu não tava lendo, pensando que as minhas leituras iam empacar, pensando que eu não tava conseguindo alimentar o canal e pensando que eu não tava conseguindo ir na academia. Eu fiquei realmente muito chateada por muitos dias, porque eu não estava conseguindo fazer todas as coisas rotineiras da minha vida, só que era porque tinha muitas outras coisas acontecendo. Então, acho que de maneira geral, né, eu sempre gosto de pregar que a gente tem que tentar levar a literatura com mais leveza, porque no fim das contas ela é pra ser um hobby e sempre acaba, né? Acho que por ter um canal eu tô muito em contato com essa temática, que é sempre que chega no final do ano as pessoas contando o número de livros lidos, e aí é fácil falar, não se coloquem essa pressão. Eu leio bastante porque é uma das coisas que eu faço da minha vida, mas eu mesma me coloco essa pressão, eu mesma fico chateada quando eu percebo que eu não vou chegar na meta numérica que eu me impus e, sinceramente, que sentido isso faz, né? Absolutamente nenhum. Então eu queria trazer essa reflexão porque eu realmente me angustiei muito todos esses dias, porque eu não tava conseguindo ler, sendo que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E então é isso, falei bastante coisa aqui no vídeo, além dos livros, mas eu queria realmente contar, né, porque foi que eu fiquei esses dias fora, e dizer que tô de volta nesse quase igual cenário, porém novo, e é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E se vocês ainda não foram votar hoje, votem com consciência, né? Não se esqueçam do RG, do título de eleitor e da consciência de classe, que é sempre importante. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!